Quando a gente fala de adesão, tem vários aspectos que influenciam nessa adesão. Apesar de ser o mesmo adesivo, de ser o mesmo cimento, o tipo de substrato que você tem, ou seja, se é dentina, se é esmalte, se é resina, se é metal ali no dente que você está cimentando, e também o tipo de material restaurador, isso pode causar e vai causar modificações na técnica, no protocolo que você vai ter que fazer da sua adesão. Então eu recebi esses dias no meu WhatsApp um link para um vídeo e uma pergunta. O vídeo era sobre um professor que falava ali sobre a cimentação de um óleo ou de uma coroa. Se a gente deveria polimerizar o adesivo junto com o cimento ou se primeiro a gente deveria polimerizar o adesivo e depois polimerizar o cimento. E a pergunta era se eu concordava, se eu tinha alguma coisa mais a dizer sobre aquilo ali. Então vamos lá. Durante essa resposta, durante ali esse comentário desse vídeo que o professor estava falando, ele falou muito sobre a adaptação da peça, sobre a questão de você ter uma interferência no assentamento da peça, principalmente em situações onde você tem a caixa um pouco mais retentiva, no risco que você tem de polimerizar antes esse adesivo e a sua peça, o seu óleo, a sua coroa não assentar corretamente nessa cavidade. Ele fala também sobre a qualidade da adesão, que você vai ter uma qualidade de adesão, uma adesão superior se você polimerizar esse adesivo sempre antes, previamente. Mas ele manteve essa questão e algumas outras ali mais em segundo plano e o foco foi realmente ali mais a questão do assentamento da peça. Então o que me perguntaram era se eu concordava e o que mais eu poderia acrescentar. Então assim, dentro ali do que ele se propôs a falar, até eu concordo, mas realmente tem muita coisa ali para se acrescentar. Então, por exemplo, mesmo quando a gente fala assim sobre a adesão, né? Então ali tá falando sobre a adesão e sobre a qualidade da adesão, se essa adesão ela vai ser superior, não vai superior, então polimerizar antes o adesivo, isso já é uma questão muito importante, né? Essa discussão de polimeriza antes ou se polimeriza junto. Só que o mais importante ainda, nesse aspecto, está relacionado ao tipo de substrato que a gente está cimentando. Quando a gente fala de adesão, tem vários aspectos que influenciam nessa adesão. Apesar de ser o mesmo adesivo, de ser o mesmo cimento, o tipo de substrato que você tem, ou seja, se é dentina, se é esmalte, se é resina, se é metal ali no dente que você está cimentando, e também o tipo de material restaurador, isso pode causar e vai causar modificações na técnica, no protocolo que você vai ter que fazer da sua adesão. A espessura do cimento, tudo isso tem impacto. Ele até chegou a comentar também da questão da espessura do cimento. Mas vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Se você tem um dente aonde você tem o teu preparo completamente em dentina e você vai cimentar sua prótese sobre essa dentina, fazer uma cimentação, mesmo numa situação onde o teu preparo é completamente expulsivo, diretamente dessa dentina, aonde você vai polimerizar esse adesivo junto com o cimento, isso é muito preocupante. E é muito preocupante, eu posso te mostrar até o artigo, o principal artigo aí, o artigo mais citado em relação ao IDS, que fala justamente sobre isso, porque o IDS, ele tem o foco justamente em você melhorar a sua adesão, fazer uma adesão previamente à dentina, antes mesmo de você fazer a moldagem, logo depois do preparo, antes da moldagem, para poder fazer a prótese, e dessa maneira você já tem uma dentina com adesão, e daí no dia da cimentação você torna uma adesão muito mais simples e também com uma força de adesão muito maior. E aí pessoal, não esquece de dar o like e se inscrever no canal. Isso é muito importante para o canal crescer, ter mais dentistas assistindo os vídeos e a gente trazer mais conteúdo com muita qualidade para vocês. Então vai agora, clica no like e se inscreve no canal. Valeu! Então se a gente pegar esse artigo e for avaliar ele, a gente vai ver ali que tem algumas situações clínicas diferentes que ele acaba comparando. Então ele compara a força de adesão nessas diferentes situações. Primeiro, uma restauração convencional, uma restauração direta. Por quê? Porque esse é o controle, esse vai ser a espécie de controle ali para poder comparar aos outros. Aí você vai ter uma situação onde foi feita a polimerização do adesivo e do cimento, tudo junto, igual a maioria dos dentistas fazem, e tem a situação do IDS, onde você faz o IDS logo depois do preparo, antes da moldagem, e no dia da cimentação, chega ali a peça para você fazer a cimentação numa dentina que não está exposta, ela está protegida já com adesivo e tem uma margem de esmalte e você faz a cimentação em cima. A melhor situação foi a da IDS, e as forças de adesão do IDS, elas superam até da restauração direta. Eu não vou entrar nesse detalhe, o porquê disso agora, é muito simples, você também pode ver no artigo, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. Então eu quero que você foque na questão da adesão. Quando você faz essa cimentação diretamente ali, polimerizando cimento e adesivo, e quando você faz essa polimerização separada. A grande diferença de força de adesão que você tem. Quando você faz IDS, a força de adesão ainda é muito superior, mas quando você tem uma dentina direta ali, que você faz a polimerização tudo junto, ela é muito ruim. A priori, assim, teoricamente, em qualquer tipo de situação que você fizer a polimerização desse adesivo antes de um cimento, mesmo em situações que não tiver dentina exposta, você sempre vai ter uma adesão melhor
nessa situação, polimerizando o adesivo antes. Mas se você tem um substrato que é a dentina ali embaixo, e essa adesão é direta na dentina, aí tem muito mais impacto você fazer essa polimerização do adesivo previamente, separado, antes de você fazer a polimerização do adesivo. Então isso é muito importante. Tem uma outra questão que se fala ali, por exemplo, que se comenta rapidinho naquele vídeo, que é sobre a questão também da espessura da peça. E realmente isso é muito importante. Se você tem uma peça que é espessa, que não é possível você fazer uma cimentação utilizando o cimento dual, você também tem que prestar atenção que você precisa de um adesivo compatível com isso. Durante o vídeo ali a escolha foi utilizar um cimento e um adesivo que são compatíveis um com o outro, que eles trabalham um com o outro, e que é um adesivo universal. O problema é que adesivos universais, eles não têm um comportamento tão bom como adesivos que têm frascos separados, que tem primer e adesivo em frascos separados. E numa situação dessa, mesmo com cimento dual, ao invés de você utilizar um adesivo ali combinado com o cimento, e aí que está muitas vezes o problema, porque muitas vezes fazem essa polimerização junta, mas combinam adesivos que não são duais, iguais são esses cimentos. E daí você vai ter um grande problema, porque o teu adesivo não vai ter uma polimização adequada, igual o seu cimento tem. Nessa situação que ele foi colocado ali, existe um ativador dentro do cimento que torna o adesivo dual. Por isso que esses dois que foi comentado no vídeo que pode ser usado juntos. Mas isso não é a realidade, não são todos que são assim. A maioria das vezes você tem adesivos que não têm essa capacidade dual e o cimento não vai ativar ele para poder se polimerizar esse adesivo dual, mesmo esse cimento sendo dual. Agora, deveria existir mais no mercado, disponível para a gente, bons adesivos que já são duais, mas não tem. Só que a gente ainda tem, e isso não foi comentado no vídeo, o que é muito importante, por exemplo, o Scott Bond Multipurpose, que é da própria 3M, que é esse cimento e adesivo universal que foi feito ali, a combinação como exemplo que poderia ser usado, mas ele tem esse adesivo Scott Bond Multipurpose, que ele tem o primer e o adesivo separados em frascos diferentes, só que você pode comprar também um ativador dual dele, então você transforma ele dual. E transformando ele dual, você pode usar junto com o cimento dual e teoricamente você pode daí fazer a polimerização dele junto com o cimento, sem problema nenhum. Aí você vai entrar naquele outro problema que eu te falei, você tem a dentina exposta, se não tem a dentina exposta, daí com a dentina, se tiver ali direto na dentina, essa adesão ainda vai ficar muito pior, se fizer a cimentação junto, mas daí você poderia utilizar junto. Agora, eu não uso esse adesivo, poderia usar, mas eu não uso, minha escolha é outra, como você já deve saber, minha escolha é o OptiBond FL e o Clearfill, e daí nessa situação eu sou obrigado, numa situação que eu tenho que usar um cimento dual, que a minha peça é muito espessa, eu tenho a obrigação de fazer essa polimerização desse adesivo antes, porque senão eu não vou ter a certeza que meu adesivo vai polimerizar junto com o cimento, por causa da espessura da peça, a opacidade da peça não vai permitir a polimerização adequada do meu adesivo. Então, nesse tipo de situação, aí eu tenho que polimerizar antes e eu tenho que pensar no meu adesivo em relação àquilo que ele estava falando ali no vídeo, no começo, que foi o que ele mais trouxe ali sobre o assunto, que é a questão da adaptação da peça no dente. E aí que entra, se a gente for ver tanto o Clearfill como o OptiBond FL, na bula, os dois não se colocam indicados para fazer a cimentação de restaurações indiretas. E por quê? Justamente para eles não serem duais e por, de geral, a maioria dos protocolos indicar que faça essa polimerização junto. Mas você pode sim usar, desde que você polimerize ele antes, mesmo com cimento dual. Então se você polimerizar ele antes, você consegue sim utilizar ele, ter uma excelente conversão de polimerização e ter uma boa união com o seu cimento dual. Uma boa não, uma excelente união com o cimento dual. Agora, o que você tem que pensar é o seguinte, o meu Clearfill, ele faz uma película muito fina. E o meu OptiBond FL, a película dele, ela é muito espessa. Se eu já for ter uma dificuldade de assentar a minha peça, e daí eu tô falando, independente se tua cavidade é mais retentiva, se tua cavidade é um pouco mais expulsiva, não é isso que eu tô entrando aqui no detalhe. Porque independente da situação, tem que prestar atenção, mas tem como você controlar essa espessura da película. Mas ainda assim, se você não tiver uma boa capacidade de controlar essa espessura da película, o Clearfill polimerizado ele vai ter menos impacto no assentamento da peça do que o OptiBond FL por ter muita carga e por fazer essa película espessa. Então, Renato, eu prefiro usar o Clearfill. Uso também, às vezes, o OptiBond FL para fazer esse tipo de situação em cimentação dual? Uso, mas eu ainda prefiro usar o Clearfill. E essa questão de cavidade ser mais retentiva e expulsiva, para mim isso não importa. Por quê? Porque eu trabalho com cavidades mais expulsivas, com preparo mais planos. Igual eu falo com vocês direto aqui no vídeo. Se você não lembra disso, não tem problema. É só clicar num desses dois vídeos que o YouTube colocou aqui, que você também pode ver mais sobre isso. Valeu!